se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Aleluia. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Te bendizemos, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Nós estamos tratando de um assunto chamado batismo com fogo. Estamos falando sobre tempos de dificuldade, tempos difíceis, tempos de provações, tempo onde nós somos experimentados. Estamos falando sobre este assunto. E dentro deste assunto nós já verificamos vários homens na Bíblia, várias histórias da palavra de Deus relacionadas com tempos de dificuldade, tempos de opressão, tempos onde nossa fé é posta à prova, como que o elemento ouro colocado dentro do cadim e exposto ao fogo é provado neste momento, e a escória, aquilo que está como uma mistura no meio do ouro, ela é levantada e ela é lançada fora. Em todos os tempos de dificuldade, Deus nos prova como se estivéssemos sendo refinados, como o ouro é refinado quando exposto ao fogo, como uma pedra é refinada quando exposta ao fogo, como tudo aquilo que é exposto ao fogo é refinado. E em todas essas histórias nós vemos que são tempos difíceis, tempos angustiantes, tempos onde o inimigo se avoluma ao redor, onde as opressões, as intimidações do inimigo se tornam maiores, tempos de perseguição, tempos difíceis, provações mesmo. Dentro dessas muitas histórias e desses muitos personagens bíblicos, no meio do povo de Deus, nós estamos fazendo um comparativo entre dois homens que foram expostos a esse tempo de dificuldade, porém um reprovado e o outro aprovado. Falamos sobre Saul em um tempo onde os inimigos o cercaram e ele foi completamente tomado de pânico. E o pavor o consumiu, o pavor o dominou, porque Deus não era mais com Saul. E vimos a mesma situação que é relatada aqui no capítulo 7, que Samuel está passando por um tempo muito semelhante ao de Saul, quando os inimigos, os filisteus, o povo pagão, o povo inimigo do povo de Deus, se posiciona ao redor do povo de Deus para trazer morticínio, para afligir o povo de Deus, para guerrear contra o povo de Deus. Porém, nós vemos nessa história, estou fazendo uma retrospectiva, nós verificamos aqui que as circunstâncias que Samuel está enfrentando são muito piores do que as circunstâncias que Saul enfrentou no capítulo 28 desse mesmo livro, quando os filisteus se avolumam ao redor dele e ele tem um exército ao seu favor, ele tem um exército numeroso com ele é um homem de combate e ele tem um exército numeroso com ele. Samuel não tem esse exército. Todo o exército do povo de Deus foi dizimado.
E agora nós estamos fazendo aqui menção de uma família sacerdotal reprovada. Uma família sacerdotal que foi reprovada num tempo também onde guerras estavam acontecendo. Só que esses homens foram reprovados, passaram por essa experiência de confronto, de guerra, de intimidações de povos inimigos ao povo de Deus, porém foram reprovados. E é interessante verificar como a família do sacerdote Eli e Saul, como esses dois grupos de pessoas agem de forma semelhante. Tanto a família do sacerdote Eli, e eu estou falando de Eli, Hofni e Finéias, e nós já lemos sobre isso, já verificamos detalhes sobre essa família sacerdotal, e como eles agem, como eles atuam, que é muito semelhante à atitude de Saul quando estava em meio a um confronto iminente, a um tempo de oposição do inimigo. Um tempo de batismo com fogo, um tempo de apertos. Ambos utilizaram os mesmos mecanismos. Ambos começaram a inventar, criar moda. Utilizaram-se de subterfúgios que Deus jamais orientou que fossem utilizados. Começaram a extrapolar aquela direção que Deus tinha dado ao seu povo para o seu culto. A palavra de Deus em Samuel, logo aqui no capítulo 2, não precisa abrir a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 7, ela mostra que quando o próprio Deus dando a palavra de juízo para a casa do sacerdote Eli, para Eli, Hofni e Finéias, a palavra é: quando nós pecamos contra um irmão, nós temos Deus entra e atua, e nós conseguimos ali um perdão da parte de Deus por termos tido problemas com um irmão. Porém, quando nós criamos problemas com Deus, o que acontece? Qual será a intervenção a nosso favor quando o nosso problema não é com uma pessoa, ou um irmão, ou com alguém que você peca contra alguém, e aí Deus pode intervir? Mas e quando você peca contra o próprio Deus? E quando você começa a profanar o culto de Deus, como fizeram Hofni e Finéias, que eram filhos de Belial, filhos da iniquidade, filhos da maldade. E Hofni e Finéias eram filhos de quem? Quem era o pai deles? O sacerdote Eli. E está escrito lá que Hofni e Finéias eram filhos de Belial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está chamando o sacerdote Eli de Belial. Isso quer dizer que um homem que honra mais os seus filhos do que a Deus é filho de iniquidade, é pai iníquo. Está fazendo com que uma geração seja destruída. Está trazendo para seus filhos o peso das mãos de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Só para você ter uma noção, a família de Eli, do sacerdote Eli, toda a genealogia do sacerdote Eli está dentro do trabalho sacerdotal há aproximadamente 800 anos. E depois que acontece tudo o que aconteceu, eu não temos tempo de verificar isso, de tudo que aconteceu, de todos os tratos, de tudo aquilo que eles criaram, fazendo com que a arca de Deus se tornasse uma espécie de patuá, uma espécie de amuleto da sorte, fazendo aquilo que Deus não orientou que se fizesse, e com o aval do sacerdote Eli. Aqueles homens levam a arca de Deus e
procuram... É aquela pessoa, se a gente puder assim trazer para os dias de hoje, o que Hofni e Finéias fizeram e o que Saul fez? Eles estão tentando resolver seus problemas, suas lutas, seus combates, suas guerras, sem se submeter a Deus. Eles estão entrando no mesmo pensamento do livro de Juízes. Cada um servia a Deus da maneira que achava melhor. Cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor. Meus irmãos, nós não estamos aqui para fazer o que parece melhor para nós. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus ipsis literis. Isso significa com toda a nossa força. Integralmente. Completamente. Nós não estamos aqui para apresentar para você um evangelho que é razoável, é mediano, é morno, é pela metade, com partes faltando. Não estou aqui para rasgar o texto bíblico ou para acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Arrisca. Cumprir a ordem de Deus, arrisca. E as pessoas estão hoje em dia se conformando em... A gente não precisa cumprir tão à risca. Eu não preciso ser tão fiel. Eu não preciso me santificar tanto. Eu não preciso ser tão devoto a Deus, fiel a Deus, radical na fé. Ah, não! Então, se você não precisa de batismo com fogo, você não precisa de depuração, você está conformado com a tua circunstância, conformado com a tua vida. Então, você não precisa de igreja. Como muitos hoje estão vivendo assim. Eu não preciso da palavra, eu não preciso de igreja, eu não preciso de me submeter a nenhum pastor, eu não preciso ouvir mais nada, eu não preciso de disciplina. Quem não tem disciplina é filho bastardo. Se você ama a Deus, aliás, refazendo a sentença, se Deus te ama, Ele vai te disciplinar. Porque se Ele não te ama, Ele vai entregar você a tua própria sorte. E se você está vivendo a tua própria sorte, significa que Deus já tirou a mão. O livro de Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo está alertando a igreja em Roma que nos últimos dias, nos dias que viriam, e a partir daquela geração que o apóstolo Paulo estava falando, que Deus entregaria aos homens a sua própria sorte, as próprias torpezas da carne. E sabe o que seria isso? Sodomia. Efeminização. E lesbianismo. Sodomia significa a homossexualidade ativa. Efeminização significa a homossexualidade passiva. E lesbianismo, até as mulheres trocaram a forma natural do seu contato. Isso está escrito em Romanos capítulo 1. E sabe o que significa isso? Quando isso passar a acontecer a larga escala, significa que Deus está entregando os homens aos seus próprios prazeres. Ou seja, significa que Deus não disciplina mais, significa que Deus não está amando. E as pessoas estão falando, não, Deus te ama, não, meus irmãos. Deus já amou o mundo de tal maneira. Naquele Calvário, a palavra de Jesus foi, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que você crê. Você está crendo?
Porque ele já amou o mundo naquele Calvário. Ele amou o mundo em sua totalidade. Ele amou todo o sistema dominado pelas mãos do diabo, pelo pecado. Ele amou tudo isso. Ele amou ao ponto de entregar o seu filho. Mas ele só salvará aquele que nele crê. Ele não vai salvar o mundo todo. Do contrário, ele seria um Deus extremamente passivo e liberal, e libertino. Porque se ele vai salvar as igrejas contemporâneas, onde você sabe o que está acontecendo, onde pessoas do mesmo sexo estão se casando, se você acha que isso vai ser coberto pelas mãos de Deus e Deus vai perdoar e Deus está ali, significa que você já está entregue aos seus próprios modos de cultuar a Deus. Como juízes, cada um fazia o que achava melhor. Tal como Hofni, Finéias e Elias, tal como Saul. Saul foi consultar uma necromante. Hofni e Finéias achavam que podiam ter na igreja, criar patuais. Criar elementos visíveis para que Deus agisse. Chamar exércitos, lutar com a força do próprio braço. Criar novas metodologias. Deus não está à procura de novas metodologias. Deus está à procura de homens que entram na sua metodologia. Deus não está procurando homens criativos que criam novas formas de culto, que agregam a palavra e que removem coisas da palavra. Deus está procurando homens que desejam ser fiéis à palavra dele. É isso que ele está procurando. Ele achou isso em Samuel. O batismo com fogo na vida de Eli, Hofni e Finéias os consumiu. Eles foram reprovados. Mas na vida de Ana, Eucana e Samuel, esse batismo os aprovou. Esse batismo trouxe a aprovação de Deus. E sabe o que é muito interessante verificar? Que o Hofni e Finéias são pessoas, são sacerdotes que induzem o povo ao erro, ao engano, são sensuais, são imorais, tinham relações sexuais com mulheres que eram servas do templo e faziam com que o povo transgredisse, e o seu pai só foi tentar corrigi-los quando estava muito idoso, ou seja, permitiu, fez vista grossa para todos os anos da vida que aqueles homens estiveram agindo de forma vil e iníqua, e só foi tentar resolver isso na sua fase de idoso, de velhice. Aí já não adianta. Eu só estou aqui, meu irmão. Eu só estou aqui porque os meus pais me lapidaram desde a minha tenra infância. Eu só estou de pé porque a palavra de Deus que sustenta os meus pais foi implantada no meu coração, imputada na minha mente. E como diz, né, o texto, como chama a palavra? Perdi a palavra. Que a palavra de Deus deveria ser colocada em todos os lugares para que as crianças recebessem, absorvessem. Como chama essa palavra? Eu perdi. Obrigado, meu irmão. Inculcada. Você inculca a palavra de Deus na cabeça do teu filho? Sabe o que é inculcar? É empurrar com força para dentro do coração. Inculcar significa empurrar com força para dentro. Inculcar
aplicarás a lei de Deus nos seus filhos. E isso está escrito para as crianças, principalmente da primeira infância. Isso não significa que você que se converteu depois não possa receber, não possa ter a palavra de Deus inculcada no teu coração. Basta você querer. Basta você querer. Mas era assim que era tratado as coisas. E aí, Deus reprova Eli, Rofini e Finéias. A esposa de Finéias declara e acabou. E põe o nome do seu filho de a glória de Deus se foi. Reprovação. Em meio à guerra foram reprovados porque utilizaram métodos que Deus não orientou. Criaram novas formas de cultuar a Deus. Queriam glória para si. Por isso foram reprovados. E aí Deus levanta os aprovados. Deus levantou uma mulher aprovada. Sabe o que é interessante? Quando eles vão para o campo de batalha com a arca, quando Rofini e Finéias chegam no campo de batalha com a arca, o povo faz um alvoroço, são gritos. Se eles tivessem hoje os fogos, eles soltariam fogos, eu acho. Eles fariam o que pudessem para dizer, a arca de Deus está aqui. E foi aquele ímpeto, aquela vibração, mas isso era fogo de palha, isso era um engodo, isso era falso, isso era um culto mentiroso, isso era uma hipocrisia. Estavam ali na força do seu próprio braço, não estavam na dependência de Deus, estavam querendo que Deus estivesse com eles, mas não dependiam dele. E por isso levam a arca pensando, não, olha como nós estamos mostrando que dependemos de Deus. Tem muita gente mostrando que depende de Deus, mas no íntimo não depende de nada. Tem muita gente com aparência de santidade, mas o coração não tem nenhuma santidade. Nenhuma santidade. E eles fizeram um alvoroço ao ponto do exército filisteu ficar desesperado. Que alvoroço é esse? Que gritos são esses? E eles disseram, parece que o Deus de Israel se manifestou entre eles. E os filisteus começaram a ficar um pouco assustados, mas eles disseram, não, mas nós já lutamos e já vencemos, vamos lá. E tiveram uma grande vitória. Os inimigos venceram. Mesmo no meio de toda aquela gritaria, de todo aquele alvoroço que o povo de Deus fez, de todos aqueles louvores, foram humilhados, derrotados. 30 mil caíram e inclusive Rofini e Finéias foram mortos. E a arca de Deus foi roubada. Aí aparece uma mulher, como nós lemos lá no capítulo 2, no início do culto. Não vou ler de novo. Aliás, no capítulo 1 e no capítulo 2 aparece uma mulher dentro do local de culto, dentro do tabernáculo, e começa a clamar a Deus, chorar, se humilhar, falar, suplicar. Conseguiu perceber essa diferença de gritos e de contrição? Conseguiu perceber que Deus ouviu não os gritos, mas a contrição? Conseguiu perceber que Deus não ouviu o alvoroço, os louvores, o show, o espetáculo daqueles criadores de cultos novos, sensuais, promíscuos, profanos, iníquos, filhos sem disciplina? E aquela multidão que os seguia foi toda arrebatada. Conseguiu perceber que Deus não estava com ele, mas Deus com aquele povo, mas Deus estava com uma mulher que chora, que clama por um filho e que quer entregar aquele filho para o serviço sagrado. Meus irmãos, Deus faz algo extraordinário na vida de Ana, de Eucana e de Samuel. É muito provável que Eucana venha de uma linhagem sacerdotal, porque para que Samuel servisse no templo, só os filhos de Arão, só os descendentes de Levi poderiam entrar e servir. Mas é interessante como Deus remove a família
de Eli e entra com uma outra família. E Deus faz assim. Deus vai compensar a cada um de nós segundo nossas obras. Não se iluda. Se você tem vivido uma vida sensual, imoral, iníqua, profana, falsa, Deus vai te compensar conforme essas obras. Se você tem buscado santificação, quebrantamento, arrependimento, contrição, confissão de pecados, Deus vai te retribuir segundo essas obras. Não se iluda. Não se iluda. E Ana foi recompensada segundo suas obras. Uma mulher amargurada, chorando, porque Jesus disse: bem-aventurados os que dão gargalhadas e gritos e jubilam com todas as suas forças lá no meio do arraial, no meio da igreja, para que todo mundo veja. Está escrito isso? Não está escrito isso. Está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E eu não estou aqui pregando para que você viva cabisbaixo, viva sério, não dê um sorriso, não possa desfrutar de uma boa gargalhada no meio da sua família com algo saudável, com algo que não seja promíscuo nem profano. Não estou falando que você não pode fazer isso. Estou falando que Deus não está na gargalhada. E os homens estão fazendo questão hoje de dizer que Deus está na gargalhada. Eu não vi Jesus dizendo bem-aventurados os que dão gargalhadas. Eu vi Jesus dizendo bem-aventurados os que choram, os pobres de espírito, os que têm fome e sede, os necessitados, os perseguidos, os injuriados. Os oprimidos. Bem-aventurados os que se contraem, os que se contorcem, os que entram em contrição, os que se arrependem de verdade e estão dispostos a jogar fora todos os baalins, todos os astarotes, para servir somente a Deus. Sabe o que significa isso aqui? Pode parecer só um versículo assim, aparentemente simples, mas eles tinham mesmo que fazer isso. Eles tinham que se voltar a Deus de todo o coração. 7:3. Tirai dentre vós deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Meus irmãos, servir aos astarotes, deuses estranhos, tirar tudo isso e preparar o coração ao Senhor, servir somente ao Senhor. E aí Ele livraria o seu povo das mãos dos filisteus. Isso significa muita coisa. Isso significa que esse povo precisava abandonar toda a imoralidade sexual dos cultos pagãos que eles tinham assimilado. Os cultos cananeus, a pornografia, a promiscuidade sexual. Sabe o que Hofni e Finéias estão fazendo dentro do templo quando eles têm relações com as mulheres do templo, com as servas do templo? Estão imitando o culto cananeu. O culto cananeu que era cheio de promiscuidade sexual. O culto cananeu das astarotes que era o culto da pornografia, era o culto da iniquidade sexual, era o culto do adultério, porque Finéias era casado. E sua mulher estava grávida. E ele estava tendo relações com mulheres do templo. A força. Ele roubava as ofertas do povo. Ele tirava a força. Se aproveitava do templo. Quando eu leio esse tipo de coisa, é porque são os líderes. Quando eu leio esse tipo de coisa, essas coisas vêm ao meu coração com toda a força. Eu fico temendo, eu falo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Que jamais isso se dê comigo. Que eu fuja desse tipo de comportamento com todas as minhas forças, porque eu não quero me aproveitar do teu povo e eu não vou me aproveitar da minha autoridade. Porque a minha autoridade não vem de mim, vem do alto. Porque nada de bom vem de mim, tudo veio do Pai das luzes, de onde procede todo bem. Em mim não habita bem algum. E esses homens aproveitavam da sua autoridade, roubavam
a comida, engordavam seu pai, faziam com que tudo ficasse desequilibrado. Era um desequilíbrio dentro do santuário. E ainda abusavam das mulheres, provavelmente faziam isso à força da sua autoridade. Eram sacerdotes, eram expressões de santidade. E aquelas mulheres, crendo nisso, entregavam-se àqueles homens. Isso é culto pagão. Remover as astarotes, remover os baalins, remover os deuses estranhos, remover a homossexualidade, remover o lesbianismo, remover toda a prática sexual adúltera, fora do casamento. Foi isso que fez com que Deus ouvisse aquele povo. Você sabia que onde entra o sinal da Globo são os maiores índices de divórcio? Onde é reproduzida uma novela da Globo é onde estão os maiores índices de divórcio. E eu lembro quando eu estava dentro do ônibus com meu irmão, numa cidade chamada Vila Nova, Vila Nova, alguma coisa assim, em Sergipe, no interior de Sergipe. Nós estávamos vindo de Alagoas para o Rio de Janeiro. Eu ia passar as férias de meio de ano, essas férias agora. Eu ia passar na casa da minha avó, junto com meu irmão. Nós tínhamos uma faixa de uns 21, 22 anos, mais ou menos. E nós voltamos, estávamos vindo e passamos na cidade de Vila Nova. Meus irmãos, eu passei numa rua inteira onde as casas eram todas iguaizinhas. Sabe aquelas casas de interior, todas iguaizinhas? Só a cor da casa na frente mudava, mas a porta era no mesmo lugar, a televisão era no mesmo lugar. Todas as casas estavam reproduzindo a novela da Globo. Eu passei, parecia que eu estava conseguindo ver a novela. Sabe quando você passa no metrô, que você vê aquelas propagandas passando assim? Parecia que eu estava conseguindo ver a continuidade da novela. Todas, na mesma posição, pareciam zumbificados. As telas estão zumbificando a gente. Programando. Você acha que você que controla o que você vê? Você que está sendo controlado. São os teus filhos que estão sendo controlados. Estamos sendo dominados por telas. Onde entra o sinal da Globo, o casamento é um lixo. As novelas só pregam adultério, promiscuidade, traição, conflito, confronto. É só isso. E é só isso que acontece nas casas. É uma manipulação. Nós estamos num campo de batalha. Estamos num mundo hostil. O diabo quer ceifar as famílias. Acabar com as casas. Acabar com o casamento. Acabar com a santidade. Acabar com o serviço ao Senhor. Eu fico muito triste quando eu vejo a vibração com o futebol. E o relaxamento com o culto. Fico muito triste. As pessoas ao redor dos campos de futebol, as casas que eram valiosas ao redor do campo de futebol, se tornam casas com valores baixíssimos e um lugar que era nobre se torna um lugar paupérrimo. Por quê? Porque aquilo ali é uma casa de adoração. Me perdoe, mas eu tenho que te falar essa verdade. As pessoas choram, as pessoas ficam cegas, as pessoas se matam, as pessoas sacrificam, as pessoas cantam hinos, as pessoas adoram. E eu gosto muito de futebol, sentado no meu sofá, com a narração bem longe da bolinha. Eu tento procurar o canal que seja mais distante da bolinha possível. Daquela bolinha, sabe qual é? Que está passando, reprisando Pantanal. Uma novela altamente sensual. Que perverteu o coração de muitos jovens quando foi apresentada na manchete. Agora está sendo reapresentada. Porque tua mente precisa ficar bem cauterizada, assim, naquela sensualidade.
conseguiram perverter desenhos. Agora tem que ter um personagem sem gênero, ou então com amores pelo próprio gênero dentro dos desenhos. Deus está entregando os homens às suas próprias cobiças. Deus está tirando sua mão. Isso é o juízo de Deus. Estamos no princípio das dores. E a palavra de Deus diz que esse é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Jesus declarou, ainda não é o fim. Mas se estamos perto do fim, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, fique preparado, porque vai ficar pior. E o apelo agora é dentro de sala de aula. Em qualquer lugar, em qualquer escola, em qualquer instância. Ficou um pouco pior porque agora são falsos lugares de culto, chamado de igrejas contemporâneas. Isso não é igreja, isso é uma casa de abominação. Isso é uma casa cananeia, casa de culto pagão, promíscuo. Quem está sendo cultuado ali são Astarotes, Baalins e vários outros deuses com uma capa de virtude. Porque se coloca o nome de Jesus lá na frente, e aí o nome de Jesus lá na frente parece legitimar o que acontece ali dentro, e não está legitimando nada. Muito pelo contrário. Deus está só entregando. Façam o que vocês quiserem. Ajam da maneira que vocês acharem melhor. Entregando os homens às suas próprias condições reprováveis. Como no capítulo 14 de Êxodo, Deus endureceu o coração de Faraó para que não se arrependesse. Porque Faraó chegou num limite tão grande de maldade, de desobediência. Reteve, precisou de 10 pragas. 10 pragas. Foi desobediente ao limite máximo. E por causa do limite máximo, chegou um limite que Deus falou, já chega. E Deus endurece o coração dele e ele não se arrepende mais. E Faraó é engolido pelo Mar Vermelho, junto com seus carros, seus cavalos e cavalarianos. Deus só vai nos ajudar quando nós fizermos o que está escrito no versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. E aí Deus os ouviu. E aqueles homens que precisavam de elementos visíveis, de amuletos, coisas palpáveis, ídolos, agora eles falam de uma outra maneira. Eles não chamam um exército, eles não criam um novo culto, eles vão no versículo 5, diz assim: disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E o que o povo fez? Mais uma vez, obediência. Primeiro, se livraram dos Baalins. Segundo, se congregaram. Você acha que estar aqui é qualquer coisa? Foi dito aqui no domingo. É questão de vida ou morte. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Isso significa todo o processo de purificação. Essa água derramada perante o Senhor, esse sacrifício de libação, isso aqui é um povo voltando-se ao culto simples. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Olha que coisa interessante. Jejuaram e confessaram. Jogaram fora os Baalins, congregaram-se, jejuaram,
oraram, confessaram. Isso é muito diferente de criar um ídolo, gritaria, alvoroço, comoção coletiva e um exército numeroso. Não, isso aqui é total dependência de Deus. Versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não foi por gritaria, não foi por show, não foi por espetáculo, não foi por homens criando cultos novos, não foi por homens empregando cultos sensuais e promíscuos, foi por um povo se congregando, retirando suas imoralidades, suas iniquidades, jejuando, se purificando, orando, confessando e adorando. E Deus respondeu. Deus sempre vai responder a esse povo. E eu quero, na sequência dessa meditação, falar sobre essas respostas de Deus. Porque muitas vezes no Novo Testamento nós vamos ver homens sendo perseguidos e mortos, uma igreja sendo perseguida e morta, o Filho de Deus sendo perseguido e morto. E isso significa que Deus continua respondendo, continua pelejando por nós, continua lutando as nossas guerras, continua derrotando os nossos inimigos. Significa. E nós vamos ver isso com mais profundidade na semana que vem. Porque sempre que o povo de Deus volta-se para Deus, abandona seus paganismos, abandona suas iniquidades, abandona seus cultos estranhos, abandona aquilo que domina seus vícios, tudo aquilo que domina, e volta-se para Deus e jejua e ora e se congrega e busca e adora, Deus sempre responde. Sempre. Em todas as circunstâncias. Ainda que pareça estranho, ainda que um exército nos vença, Deus sempre responde seu povo. Sempre. E isso está declarado na palavra de Deus. Deus sempre responde o seu povo. Fique de pé, por favor, querido. Deus sempre vai recompensar os que estão dispostos a passar pelas provas, dando glórias a Deus, santificando-se, quebrantando-se, confessando seus pecados, adorando a Deus. Deus sempre vai responder. Sempre. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus. E ele não simplesmente vai ouvir, ele vai recompensar. Porque olha a recompensa, eu ouvirei dos céus. A recompensa é, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso vai acontecer sempre. Sempre que o seu povo estiver diante dele, ele sempre ouvirá. Sempre.